Amados, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí prontos para começarmos mais uma célula. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a minha vida, a tua vida. E é uma honra, um privilégio, mais uma vez, podermos juntos estudarmos a palavra do Senhor e com isso também adorarmos ao nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Hoje eu vou fazer o contrário, vou pedir a Leidiane que comece a oração e depois no término a pastora Deise vai estar orando por nós. Amém? Então se você pode, feche os teus olhos, se for possível. E vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Deus por mais esse momento, Deus, de aprendizado, Deus, mais esse momento de relacionamento, Deus, que nós vamos ter com o Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, porque nós temos, Deus, podido, Deus, separar um tempo, Deus, para estar, Deus, nos dedicando ao Senhor, Deus, dedicando, Senhor Deus, as Tuas coisas, Pai. E que o Senhor possa honrar, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Deus, honrar, Deus, a vida de cada um, Deus, que vai estar ouvindo, Deus, essa palavra, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, um renovo, Senhor Deus, sobre a nossa mente, Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, e fazer, Senhor Deus, aquilo que é a Tua vontade, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, e louvamos o Teu nome. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. De antemão, já quero fazer um convite para você, que está sempre participando das nossas células. No dia 22 e no dia 23 agora de abril, o nosso ministério vai estar celebrando aniversário, 34 anos da comunidade evangélica de Barra do Piraí, em Barra do Piraí. Então quero convidar você e sua família para que você possa estar com a gente, ok? O pessoal é de outras cidades, como Areal, Três Rios, Paulo de Frontin, Vassouras, Piraí, Volta Redonda, vocês são muito bem-vindos, lógico, toda a região, né? Sul do estado do Rio de Janeiro, vocês são muito bem-vindos a estar com a gente. Quem está mais longe também, se puder estar com a gente, vai ser uma oportunidade maravilhosa de adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Dias 22 e 23 de abril. Então, se você estava aí programando uma viagem, que a sua viagem seja vir para a Barra do Piraí para juntos adorarmos ao Senhor. No sábado, às 19 horas e no domingo, às 18h30, vai ser o início das nossas celebrações de aniversário, adoração ao Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Não me esquecendo do pessoal aqui de Barra do Piraí, né? Os pastores que estão sempre com a gente aí, vocês serão muito bem-vindos a estar conosco, tá bom, queridos? Vocês e o ministério de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe. Palavra do Senhor, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. Eu acho que eu não estou lá, não. Deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Eu acho que é isso. É com esse texto que a gente vai hoje estudar uma segunda parte dessa batalha espiritual que a gente vive, né? A gente já está no meio da nossa apostila, e até então eu falei das batalhas individuais. Até aqui a gente veio falando de uma guerra espiritual individual. Eu contra, o inimigo e tendo o Senhor como o meu general de guerra, aquele que venceu todas as batalhas, e pela palavra eu sou vencedor. Agora a gente vai entrar numa segunda fase, que significa essa batalha espiritual no corpo de Cristo. Porque o inimigo ele tenta nos alcançar individualmente, mas também tenta nos alcançar coletivamente. Se você abrir a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13, você vai ver que os discípulos de Moisés, né? Os 12 espias, quando eles retornam de espiar a terra, no capítulo 11 eles são separados, escolhidos, no 13 e 14 eles trazem o relato para Moisés e para todo o povo de Israel. 10 deles têm um relato negativo, 2 somente, você conhece a história melhor do que eu, tem um relato positivo, esses 2, Josué e Caleb. Os outros 10 foram influenciados pelas circunstâncias que envolviam aquilo que eles estavam vendo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz o apóstolo Paulo que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E esses homens não estavam andando pelo que eles criam.
eles estavam andando pelo que eles estavam vendo. Isso, para mim, é um nível de batalha espiritual. 2 ali tinham uma visão correta. O Senhor era com eles, Josué e Caleb. Tanto que Josué fala que eles seriam como pão para eles. Eles são o nosso pão. Mas os outros 10 falaram que, no capítulo 13, lá no versículo 39, se não me falha a memória, o último versículo lá, diz que eles falam assim: mas nós éramos aos olhos deles como gafanhotos e éramos também aos nossos próprios olhos. Números capítulo 13. O último versículo. Então, 33. Eu pensei que fosse 33, né? Números 13, 33, que é o último versículo desse capítulo, diz isso: nós éramos gafanhotos aos olhos deles e eles também nos olhavam como gafanhotos. Olha que coisa estranha. Então, isso nos remete, queridos, a perdas de conquistas que seriam para o corpo. Se eles veem os 12 com o mesmo relato, Moisés, os líderes e todo o povo de Israel estaria animado, porque saberiam que Deus é com eles, que Deus estaria ali para vencer aquela batalha por eles. Mas a grande maioria, esmagadora maioria, 10 contra 2, foram negativos, e essa negatividade, essa visão medíocre, talvez até real, né? Uma visão realista, mas não uma visão de fé. Era uma visão real, eles eram gigantes, eram mais poderosos do que eles, mas eles não tinham fé naquilo que Deus havia prometido. E isso promoveu ali um desânimo exagerado, né? Um desânimo que acometeu a todos. Eu posso entender que isso é um nível de batalha espiritual. Porque aquilo que é conquista para o corpo deixou de ser. Aquilo que era espiritualmente falando, profético para eles, arrebatador para eles, se tornou desanimador, avassalador. E a visão profética foi desfeita naquele dia. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente encontra Efésios capítulo 3, versículo 10, a gente vê que a igreja é a manifestação da multiforme sabedoria do Senhor. Deus, ele tem uma sabedoria gigante, enorme, insondável, incalculável, de diversas facetas. E a igreja quem revela isso. Onde? Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Para quem? Para os principados e potestades. Por quê? Porque eles são os responsáveis por cegar o entendimento das pessoas. O príncipe, Paulo já disse isso, deste século, cegou o entendimento dessa geração. Então, quem cega o entendimento das pessoas é o mundo espiritual. Os principados e as potestades que são... Quando a gente fala principado e potestade, normalmente as pessoas entendem que são só demônios, né? Nem todo principado, nem toda potestade é demônio. São seres que habitam nas regiões celestes, né? Então nós temos anjos que têm poder de principado, né? Tem potencialidade sobre eles de potestade, né? Então quando a gente sempre faz uma associação negativa, mas nem sempre o é. Mas enfim, de um modo geral, o que o inimigo quer fazer? Ele quer minar a força da igreja para que ela não alcance as promessas do Senhor. Por que o inimigo ataca a igreja? Efésios capítulo 6, versículo 11, diz para nós: vistam-se ou revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está escrevendo isso para uma igreja, não para uma pessoa. A igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 6, no versículo 11. Fala para mim. A palavra de hoje. A palavra de hoje para vocês lá? As mulheres hoje, né? Terça-feira tem reunião de oração às 3h30 da tarde e já estão aqui separando também, já separaram na verdade, a palavra que será ministrada hoje lá e tem tudo a ver com a nossa célula. Então, já vão aproveitar, né? Você vai receber essa mensagem, logicamente, na quinta-feira, mas hoje é terça-feira e a gente já está colocando aqui a gravação para que você possa ser abençoado, ok? Então, essa palavra, ela traz para a gente as ciladas do inimigo. Ciladas são métodos, são estratégias, tem uma conotação típica
de nos enganar, de nos levar ao engodo, de nos levar ao engano. O diabo, o nosso inimigo, ele é traiçoeiro, ele é astuto, como diz, as astutas ciladas do diabo. E ele está disposto sempre a trazer zombaria ao nome de Deus. Porque naquilo que ele consegue nos vencer, ele não é capaz de vencer a Deus. Uma vez eu fiz uma pergunta no nosso ministério, se o diabo é inimigo de Deus. O pessoal, sim. Eu falei, não. Por que não? Porque Deus não tem inimigo. Inimigo é alguém que tenha, no mínimo, uma capacidade de te vencer. De 10, ele tem pelo menos 0,5%, né? De 100%, ele tem pelo menos 0,5% de capacidade de te derrotar. Então ele pode ser o seu inimigo. Não tem uma potencialidade, mas pode ser seu inimigo. Qual é a potencialidade que o diabo tem contra Deus? Nenhuma, 0%. Um sopro de Deus aniquila o diabo. Tanto que lá em Romanos, né, capítulo 16, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, Deus não vai usar nem o pé dele para esmagar o diabo, vai usar o pé da igreja. Não é? Que coisa! Os jebuseus, quando eles estavam em Jerusalém, que era chamada a cidade de Jebus, né, antes de Davi conquistá-la, era chamada de Salém, somente, a cidade dos jebuseus. Quando Davi, no capítulo 5 de 2 Samuel, quando Davi foi conquistar aquele lugar, ele recebeu uma contra-resposta, né, dos jebuseus. Eles falaram assim, Davi, a gente vai mandar aí guerrear contigo, te expulsar, não foi nem guerrear não, te expulsar da nossa terra, os cegos e os coxos, eles é que vão cuidar de você. Ou seja, nem vou colocar um exército contra você, porque você é incapaz de alcançar Jerusalém, você é incapaz de alcançar essa cidade. Ninguém consegue alcançar essa cidade, não vai ser você que vai conseguir. Então os nossos coxos e os nossos cegos vão dar conta de você. Mas não foi assim que aconteceu, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que Davi alcançou os canais subterrâneos, os canais de águas, e por esses canais eles conseguiram entrar em Jerusalém e tomar aquela cidade que foi chamada Cidade de Davi. Jerusalém significa Cidade da Paz, né? Então o inimigo, ele tem pelo menos alguma porcentagem, algum nível que ele possa talvez achar uma brecha para se encaixar e tentar minar a energia do seu opositor. Mas o diabo não tem isso contra Deus. Ele não vai achar brecha na vida de Deus. Ele não pode sequer levantar uma unha contra Deus. Um sopro de Deus já destrói o inimigo. Então, querido, ele é inimigo da igreja. Porque na igreja ele pode encontrar brechas. Tanto que Paulo fala que nós temos que vigiar todo o tempo. Jesus diz orai e vigiai em todo o tempo, né? Orai sem cessar. Paulo fala isso lá em capítulo 5 de Tessalonicenses. Então nós precisamos, sim, ter cuidado. Saber que Deus é conosco. Mas precisamos tomar cuidado com as ardilosas ciladas do inimigo. Não é? Porque Tiago até fala lá no capítulo 1, versículo 13, 14, por ali, que nós somos envolvidos por aquilo que nos seduz. Então o diabo ele vai promover sedução e pode ser uma cilada contra nós. Então ele é inimigo de Deus? Não, ele é inimigo da igreja. E se ele alcançar a igreja e vencer, aí ele vai poder zombar de Deus, que ele vai estar zombando da criação de Deus, né? Da menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Então, por que nós temos que estar preparados e estarmos firmes com o propósito? Nós temos a grande comissão, Mateus capítulo 28, no versículo 19, diz, ide fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho falado. Então a grande comissão da igreja, né, é o ide do Senhor, que está lá em Mateus, que eu acabei de falar, está lá em Marcos também. Então é através de uma situação dessa que o inimigo vai querer derrubar a igreja. Então, por que ele ataca? Primeiro, porque a igreja foi chamada para proclamar o evangelho do Senhor, as boas novas de Cristo. Jesus veio para quê? Para implantar o reino de Deus. E a igreja tem essa grande comissão de ser a implantadora ou a continuação da chamada, ou do chamado, melhor dizendo, de Jesus Cristo, do ministério terreno de Cristo, que era anunciar o reino de Deus. Então, tanto que as pessoas pensam que
O que Jesus veio fazer? Ele veio implantar o reino de Deus. No reino de Deus os cegos não existem, os coxos não existem, os mortos não existem, lá não tem aleijado, lá não tem cego, lá não tem morto. Então o cego enxerga pela oração de Jesus, porque o reino dele todos enxergam. No reino dele, todos andam. No reino dele não tem enfermidade, não tem lepra, não tem doença. Então ele manifesta o reino dele curando as pessoas, ressuscitando os mortos. Então ele ressuscitava para mostrar que o reino é assim, não é? E nós somos os proclamadores agora desse reino. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós temos em nós a carta de Cristo para sermos a anunciação do Evangelho. Os embaixadores da pátria celestial. E o que o inimigo quer fazer? Ele quer destruir isso. Se ele alcançar a mim e a você, e não vai em nome do Senhor Jesus, ele vai fazer com que a gente pare de proclamar o reino. Então, onde não existe a anunciação da boa nova, a pessoa vive na antiga. Vive naquele mundo dela sem saber o novo. Por isso que Isaías 43, estou falando isso muito nesses dias, né? Isaías 43, no versículo 18, diz que nós não devemos considerar as coisas antigas, eis que venho e faço coisa nova. Então, o novo de Deus chega através da nossa proclamação. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, como que a pessoa vai ter fé se ela não recebe a palavra de Deus? Se ela não recebe as boas novas de Cristo? Então, o inimigo ele vem contra a igreja, não é porque você, meu irmão, é o santão, bonitão. Não é por causa disso, não. É porque, paralisando você, ele vai paralisar alguém que tem a potencialidade de Deus para proclamar o seu reino. Olha que coisa. Você pensa que não, porque eu sou de Cristo, eu sou filho de Cristo, então o diabo vem contra mim por causa disso. Ele não vai contra você por causa de você, ele vai contra você por causa de Deus. Ele quer atingir ao Senhor. Ele não pode atingir o Senhor, ele vai tentar atingir você, fazendo com que você paralise a obra do Senhor. Olha que coisa terrível que é. Então, nós podemos e devemos manifestar sempre que o reino é anunciado, o reino é pregado. Em nome de Jesus, o reino dele, né, lá em Colossenses 1,13, diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Acho que é o capítulo 1, versículo 13 de Colossenses mesmo. Então, nós que fomos resgatados desse mundo das trevas, iremos também ser luz, porque nós somos a luz do mundo, não é? É o que a palavra diz lá em Mateus 5, vós sois a luz. Então nós somos a luz, que vai iluminar onde existe treva. Se chegou a luz, a treva é dissipada, ela vai embora. E se nós não tivermos luz, a luz que estiver em nós for em trevas, como também lá no capítulo 6 de Mateus diz, né? Quão grandes trevas nós seremos. O inimigo tentando nos paralisar. Essa é a primeira ação dele. Por quê? É o primeiro porquê. Por que que ele nos ataca? Por que que ele quer atacar a igreja, o corpo de Cristo? Para que nós não sejamos desbravadores de territórios para o reino de Deus. Não implantemos o reino de Deus no coração das pessoas. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que a igreja é o testemunho vivo do amor de Cristo por nós. Por todos nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a vida eterna aí, no amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz, nisso é manifestado o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Então, quando nós estamos envolvidos nesse amor, nós queremos que esse amor frutifique também na vida das pessoas, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o inimigo, minando esse amor nas nossas vidas, ele vai minar esse amor fluindo de nós para outras vidas. Consegue entender isso? João no capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus diz assim, eis que eu vos dou um novo mandamento eu vos deixo,
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Todo mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus quando o amor fluir através de nós. Aí a gente dá uma pausa e fala assim, meu Deus, qual é o amor que nós estamos divulgando então? O amor, segundo no grego, ele tem pelo menos 4 faces. Eros, storge, filho e ágape. Né? O amor eros, aquele amor físico, né? Atrativo, uma atração. O amor filho, aquele amor fraternal, que faz com que a gente seja bondoso com os outros. O storge, aquele amor familiar, que faz com que o pai ame o filho ame o pai. E aquele ágape, que é o amor inexplicável, o amor que lança fora todo medo, lá de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, o perfeito amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e nos impulsiona a amar as pessoas incondicionalmente. Esse amor, né, que Cristo fala, que quando ele for revelado através das nossas atitudes, o mundo saberá que ele veio, né? O mundo nessa passagem de João vai dizer que o mundo vai saber que nós somos discípulos dele. Porque lá no capítulo 17 também, versículo 22 e 23, diz que é através desse amor e dessa unidade que o mundo vai crer que ele foi enviado por Deus. Então o amor não revela somente que nós nos amamos e somos discípulos dele, como também revela que as pessoas vão entender que ele veio dos céus enviado por Deus. João capítulo 17, versículo 22 e 23, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Então, quando nós estamos envolvidos no amor, então o mundo vai reconhecer que somos seguidores, e o mundo vai reconhecer que o amor dele é verdadeiro, e o mundo vai crer que ele veio por causa de todos nós. Extraordinário. Anote esses versículos, depois volta aí a fita, né? Fita era antigamente, né? Volta aí o vídeo e anote esses versículos que eu falei para você, porque eles são fundamentais para vivermos o amor. João 3,16, 1 João 3,16, João também, no capítulo 13, versículo 34 e 35, outras passagens também dizem isso, a oração de Jesus em João 17, 22 e 23, esses versículos retratam 1 João 4,18, esses versículos retratam esse amor extraordinário, que o apóstolo Paulo até diz que é um amor que nos constrange. Então essa é a segunda coisa, não manifestarmos esse amor. A terceira situação é que a palavra de Deus ela é transformadora. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo é novo. As coisas velhas passaram. Então, é transformador. Em João 8,32 diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertaria. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 até o 13, a gente vê Jesus usando a palavra para destronar o inimigo das suas afrontas. Então a palavra de Deus ela é transformadora. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz que ela deve habitar ricamente em nossos corações. Habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. E ela vai transbordar e transformar as pessoas, vai transformar o mundo, porque nós estamos segundo a palavra. Então, quando a palavra está em nós, nós somos transformados e somos canais de transformação na vida das pessoas. E isso que o diabo não quer. O inimigo não quer que nós possamos ser aqueles canais de Deus para que as pessoas mudem de vida, mudem de atitude, não é? Sejam renovadas, como lá em João, né? Já falei essa passagem aqui, 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas vão fluir dela. Onde a pessoa estiver, vai ter um bálsamo, vai ter uma alegria, vai ter vida transbordando. E é isso que o inimigo não quer. Ele quer que nós sejamos como aquela visão lá de Ezequiel, acho que é no capítulo 36 de Ezequiel, que fala das águas purificadoras, né? Lá diz que onde as águas ficaram paradas se tornaram pântanos, se tornaram charcos, e a vida não pôde fluir ali. Então nós precisamos que as águas fluam e continuem fluindo através das nossas vidas, não é?
não haverá divisão onde tem visão, onde tem amor e onde tem transformação. Não haverá divisão. O inimigo quer que haja divisão. Lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 1, do versículo 10 em diante, você vê Paulo falando, gente, para com esse negócio, todos somos de Cristo, eu não sou, Paulo plantou, o outro regou, o outro deu, mas quem dá o crescimento é Deus. Todos nós somos de Cristo, porque o inimigo queria trazer divisão no meio da igreja. E nós não fomos chamados para sermos divisionistas, né? As placas denominacionais, elas não deveriam ser tão dogmáticas como são. Bandeiras denominacionais não salvam ninguém. A salvação está em uma pessoa. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, Senhor. Pedro estava pregando isso para uma multidão. Atos 4, 12. Então é o nome de Jesus Cristo, não são bandeiras denominacionais que salvam, não são dogmas religiosos, doutrinas religiosas que salvam. Salvação está em Jesus Cristo Senhor. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 10,10, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, é o Senhor Jesus. Ainda tem mais, né? Lucas capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio para salvar e resgatar aquilo que estava perdido. O que estava perdido? Nosso relacionamento com Deus. Então, quantas palavras, versículos eu deixei hoje para que você possa colocá-los no seu coração e aplicar a verdade em todo o tempo na sua vida. E como igreja, o inimigo não pode nos vencer. Amém, querido? Não vai nos vencer, porque nós somos a proclamação do reino de Deus, nós somos o exemplo do amor de Cristo Jesus e nós somos os canais transformadores para que as pessoas encontrem, alcancem a palavra de salvação. E é por isso que o inimigo ele age contra a igreja. Semana que vem a gente vai detalhar algumas coisas nesse sentido. Hoje nós entendemos o porquê e amanhã nós entenderemos o para quê que o inimigo quer destruir, né, o relacionamento entre nós, igreja, para que o reino de Deus não seja proclamador. Mas nós estamos cobertos, revestidos de toda a armadura de Deus e firmes contra as astutas ciladas do maligno. Amém? Ore por nós, porque nós oramos por vocês também. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo uns pelos outros, capítulo 6, versículo 17 e 18, por ali, ele começa a falar que a arma mais poderosa, né, de toda a armadura de Deus, a arma poderosa, não a mais poderosa, né? Toda a palavra de Deus era poderosa, mas uma arma poderosa é a nossa oração. E ele diz que nós devemos estar sempre em intercessão uns pelos outros. Amém? Pastora Deise vai estar orando, colocando a minha e a tua vida diante do Senhor. Lembrando a você, vou te trazer de novo, né, essa recordação mais para frente. Domingo agora, que posso até lembrar também, domingo será domingo de ceia, e você é convidado, né? A gente vai estar fazendo uma ceia de Páscoa, uma noite especial no nosso ministério, a partir das 18h30 pontualmente, porque nós estaremos com uma atividade muito linda, muito bonita. Estamos preparando um domingo de Páscoa para você e para a sua família, onde celebraremos a ceia do Senhor, a ceia de Páscoa, recordaremos a paixão de Cristo por nossas vidas, a ressurreição dele, e eu quero convidar você também para que nesse domingo agora, dia 9 de abril, você esteja conosco, Rua Moreira dos Santos, 730, centro da cidade, Barra do Piraí, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade, tá bom? Você é convidado, você e sua família, a celebrar a ceia do Senhor com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, até a nossa próxima aula, Pastora Deise. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, que seja derramado, Deus, a tua sabedoria, o teu discernimento, Deus, sobre a nossa vida. Para que possamos entender, Deus, que existe uma batalha, Deus, que tenta nos tirar, Deus, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que possamos entender, Deus, que realmente existe algo que quer mudar, Deus, a nossa estrutura, a nossa vida, Senhor, mas que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos,
para que possamos ter entendimento, Deus, disso. Entendimento, Deus, que estamos numa guerra, mas não uma guerra contra carne ou sangue, mas numa guerra, Deus, contra principados e potestades deste mundo. Mas eu quero declarar sobre a vida de cada um, Deus, que vai ouvir, Deus, dessa ministração nessa noite, que o entendimento será, Deus, trazido sobre as nossas mentes, e toda cegueira espiritual será tirada, Deus, dos nossos olhos, e vamos poder enxergar tudo aquilo, Deus, que temos vivido e visto, e aquilo que não é do Senhor para as nossas vidas, e aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. Nos traz, Deus, no nome de Jesus, discernimento espiritual para entendimento da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Até semana que vem. Graça e paz. Beijo no teu coração.